Fala, galerinha do X, tudo bem com vocês? Primeira série, professor Teta na área, e nós estamos aqui para mais um conteúdo importante aí da física. Gente, hoje nós estamos começando uma partezinha fantástica dentro da física, que nós chamamos de dinâmica. Tá? Esse conteúdo ele vai se estender aí pelas aulas 6, 7, 8 e 9, e eu quero trabalhar esse conteúdo de uma maneira bem tranquila com vocês, né? Vocês vão perceber que eu não vou criar tantas aulas com conteúdos tão longos. É importante que a gente pegue bonitinho os conceitos aqui dentro, né? E depois, juntando esses conceitos, a gente forme toda a teoria na nossa cabeça, tá bom? Bom, pessoal, a gente vai começar essa aula falando da coisa mais importante dentro da dinâmica, que é o conceito de força, tá? Com certeza, eu acredito que vocês usam essa palavra força em vários momentos na vida de vocês, mas que, na verdade, exatamente o que é força vocês ainda não sabem, né? E eu tenho certeza que hoje, a partir dessa aula, que é uma aula introdutória, mas uma aula importante, vocês vão começar a olhar para essa palavrinha de uma maneira diferente, tá? Então, olha só, eu quero começar respondendo o que é força, para que ela serve, como é que nós utilizamos essa palavra no nosso dia a dia. E eu quero te apresentar já uma informação que é uma das coisas mais importantes de força. Força é o resultado da interação entre corpos, né? Mateus, eu não entendi qual o significado dessa frase. Pessoal, a ideia é muito simples. Sempre que você tiver dois objetos interagindo entre si, nessa interação surgem forças. Dá um exemplo, Mateus. Então, vamos lá. Imagine que aqui é a minha mão e essa caneta agora ela vai interagir com a minha mão. No momento que ela está interagindo com a minha mão, surgem forças. Nós vamos mais para frente discutir com detalhes essas forças, né? Tanto que a caneta está sentindo quanto a minha mão está sentindo. Não é o momento agora para a gente fazer isso, tá? Mas é importante que você perceba, quando existe interação, existe força. Então, pera lá, Mateus, para ter força tem que ter contato? Não necessariamente, né? Por exemplo, vocês já brincaram com um pedaço de imã. E perceberam que o ímã tem a capacidade de atrair alguns objetos, principalmente objetos que têm aí ferro, né? Então, por exemplo, eu peguei aqui uma pedrinha de ferro, ok? E eu coloquei aqui um ímã. Eu percebo que a hora que eu estou aproximando, eu já sinto que existe uma interação entre eles, mesmo que eu não deixe esses objetos se encostar. Então, essa interação não necessariamente tem que ser uma interação via contato. Ela pode ser uma interação que nós chamamos de via campo, que a gente vai discutir mais para frente, fiquem tranquilos, tá? Mas está sim existindo uma interação. Você sabe que se eu soltar esse objeto agora, esse objeto ele vai cair. Por quê? Porque existe uma interação entre esse objeto e a Terra, através do que nós chamamos de campo gravitacional. Então, é muito importante que você entenda que força é o resultado da interação entre corpos. Sempre que você tiver um corpo interagindo com outro, essa interação ela se dá por meio de uma força, tá? Bom, outra propriedade importante é que força é uma grandeza vetorial, né? E hoje a gente vai focar bem nessa ideia de ser uma grandeza vetorial, tá? Pessoal, se você não domina a parte dos vetores, você vai sofrer aqui para fazer o estudo de forças. Então hoje vocês vão perceber que na verdade a gente vai ficar mais preso a esse caráter da força ser uma grandeza vetorial do que propriamente conhecer tipos de forças e assim vai. Tá? E sendo uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Ela é responsável pela deformação de corpos, né? Se eu te jogar uma lata de refrigerante vazia na mão e falar para você assim, ó, faz força, o que você vai fazer? Você vai apertar, você vai deformar esse corpo. Tá? Ela é responsável por produzir equilíbrio, ou seja, se eu te jogar um objeto pesado e falar, ó, segura ele aí, você vai através da força que você vai fazer, você vai tentar manter esse objeto em equilíbrio. E uma outra coisa importante, né? Aliás, de todas essas, eu diria que essa primeira
E essa daqui são as mais importantes. Ela é responsável por produzir alteração da velocidade de um corpo. E alteração da velocidade é o que popularmente nós chamamos de quê, pessoal? Aceleração. Mateus, então pera lá, as forças elas servem para produzir aceleração nos corpos? Sim. Quando a gente estuda o conceito de força dentro da parte dos movimentos de forma geral, a força ela está ali para produzir alteração na velocidade, ou seja, para produzir aceleração. Cuidado que eu não falei que ela produz velocidade, ela produz alteração da velocidade. Um objeto pode sim ter velocidade sem ter a presença de uma força. Isso nós vamos discutir bem, numa das leis de Newton que nós chamamos de inércia. Tudo bem? Mas não é o caso agora, tá? Mas então saiba que dentro do movimento a força ela vem para produzir a mudança da velocidade. Agora, por exemplo, eu estou olhando um objeto. Esse objeto ele tem velocidade. Tá, para ter velocidade não preciso ter força na jogada. Mas se essa velocidade quiser mudar, aí sim a necessidade de uma força. Isso é muito, muito importante. A força no movimento, ela serve para produzir aceleração. Lembre-se disso, que isso vai facilitar muito o seu entendimento nas próximas aulas, tá? E no sistema internacional, pessoal, como unidade de força, nós temos o Newton, em homenagem ao pai aí da dinâmica, que é o senhor Isaac Newton. Beleza? Então eu queria começar essa conversa com vocês, pontuando aí essas características da força, principalmente a primeira, o resultado da interação entre corpos, e a quinta aí, o quinto item, alteração na velocidade, ou seja, aceleração. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, outro conceito importante dentro do mundo das forças é o conceito de força resultante. Tanto que as leis de Newton, elas se baseiam muito nesse conceito, tá? Mateus, o que é força resultante? Então, olha lá o que eu escrevi. A força resultante, ela representa a soma vetorial. Nós já aprendemos vetores, pessoal, Mexer com vetores não é a mesma coisa que mexer com números, beleza? Então, ela representa a soma vetorial das forças atuantes no corpo. Então, é importante você perceber que a força resultante, ela não é uma força que nem uma interação normal. A força resultante, olha lá que interessante, ela produz o mesmo efeito que todas as demais forças juntas produzem no corpo. Mateus, não entendi. Então vamos lá. Olha essa bolinha aqui embaixo. Vamos imaginar que atuando nessa bolinha existem 4 forças. Tá? Eu posso trocar todas essas 4 forças por uma única só, chamada força resultante. Onde o que essa única força iria produzir sobre o meu objeto é exatamente a mesma coisa que essas 4 forças estão produzindo. Então, olha que interessante, Isso vai facilitar a minha vida com relação ao estudo. Por exemplo, eu vou analisar o movimento de um objeto. Imagine que existam vários corpos interagindo com esse objeto. Cada interação produz uma força. Imagine eu estudar cada uma dessas forças, que coisa maluca. Então o que nós podemos fazer? Eu posso trocar todas essas forças por uma única só, chamada força resultante, onde essa força resultante vai produzir o mesmo efeito de todas as outras forças. Por isso ela é tão importante. E ela é tão importante que Newton, através das suas leis, descreve as suas leis em função da força resultante e não das forças que estão efetivamente atuando sobre o meu objeto. Tá? Bom, pessoal, como é que nós calculamos a força resultante? Não se assuste com essa passagem aqui, Isso é um símbolo matemático, esse símbolo esquisito, que nós chamamos de somatório, é uma representação mais formal para o que eu vou te contar agora, tá? A força resultante, ela vem de uma soma.
Soma das forças. Só que não é uma soma qualquer, né, pessoal? Lembra que forças são grandezas vetoriais. Então, quando a gente soma vetores, nós temos que levar em consideração todas aquelas regrinhas que vocês já aprenderam. Mas, ao pé da letra, a força resultante é uma soma de todas essas forças. Lembrando que eu não estou somando apenas números, eu estou somando também direções e sentidos. Tudo bem? Então, isso é uma coisa importante, que é o que eu venho frisar hoje na nossa primeira aula, nosso primeiro contato com essa nova grandeza chamada força. Tá? Vocês vão perceber que na nossa aula online, lá no Zoom, né, nós vamos trabalhar mais esse conceito de se calcular a força resultante do que propriamente conhecer as forças, conhecer as leis de Newton. Isso daí vai ficar um pouquinho mais para frente, beleza? Bom, pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma coisa que, na verdade, está mais associada aos vetores, mas é muito importante aqui. São os 4 casos tradicionais para que a gente calcule a força resultante. Então, olha o nosso primeiro caso. Sempre que você tiver duas forças na mesma direção e mesmo sentido, a força resultante é a soma direta dessas forças. Então, é importante, né, você lembrar disso. Você aprendeu isso na parte de vetores. Tá? Então, a força resultante é a soma das nossas forças. Quando as nossas forças têm a mesma direção e sentido, a força resultante é a soma direta dos seus módulos. Vamos imaginar que essa tem o valor de 10 e essa tem o valor de 7. Nesse caso, a minha força resultante ela seria de 17 newtons. Tá? E o mais interessante é que esses 17 newtons teria exatamente a mesma direção e sentido dessas duas forças. Eu teria uma força resultante naquela direção e sentido. Tá? A segunda situação é quando eu tenho vetores, forças na mesma direção, só que sentidos contrários. Nós já aprendemos a fazer isso, né? Lembra que o vetor resultante é dado pela diferença desses vetores, sempre pegando o maior e subtraindo o menor. Por exemplo, vamos de novo imaginar que o 10... é o F1 e o nosso F2 ele vale 7 newtons. Se eu fosse aqui calcular minha força resultante daria quanto? 3 newtons. 3 newtons para onde, pessoal? Para o lado da força maior. Eu teria uma força resultante nessa direção e nesse sentido. Tá? O outro caso que gosta de aparecer bastante é o caso das forças perpendiculares entre si. E nós aprendemos, aliás, né, um dos casos que mais aparece, quando as forças são perpendiculares entre si, nós aplicamos o teorema de Pitágoras. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que eu tenho uma força de 9 newtons e eu tenho aqui uma força de 12 newtons. Tá? A minha força resultante está nessa direção e sentido que vocês estão vendo. Para eu calcular, eu teria que fazer o 9 ao quadrado mais o 12 ao quadrado. E aí desenvolver essa matemática, né? Não vou perder tempo agora, que não é o objetivo aqui, até porque vocês já aprenderam. Tá? E na pior situação possível, seria esse quarto caso, quando nós temos duas forças formando entre si um ângulo que não é o ângulo de 90 graus. Né? Que aí eu apresentei para vocês aquela formulona grandona. O começo dela, ó, reparem, é até um teorema de Pitágoras, mas depois tem uma parcelinha, né, que aí envolve o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Tá? Bom, pessoal, tudo isso que eu estou mostrando nesse slide agora, nós já temos que conhecer. Mas como eu disse, esse primeiro contato que nós vamos ter que ter com a ideia de força resultante é exatamente saber fazer o seu cálculo. Né? Então, vocês vão ver que lá na nossa aula ao vivo, eu vou trazer exercícios para vocês, não vou usar apostila ainda, mas eu vou trazer exercícios onde nós vamos ter que calcular a nossa força resultante. Tá? E para fechar a nossa conversa de hoje, falei que eu não ia me estender muito, uma outra coisa que nós já conhecemos são as componentes de um vetor. Aqui nós vamos falar das componentes de uma força. Né? Lembra que é interessante, pessoal, a gente sempre trabalhar com forças que são ou horizontais ou verticais, mas nem sempre é assim que acontece, né? Vira e mexe, nós temos aqui um vetor torto, e aí nós lá na aula de vetores aprendemos a fazer a sua
decomposição. Em outras palavras, nós aprendemos a calcular as suas componentes. Tá? E aí eu não sei se você se recorda como é que nós fazíamos isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um vetor A. Né? Agora, na verdade, eu vou ter um vetor que nós vamos chamar de F, né? A nossa força. E nós temos as componentes desse vetor. Eu tenho nessa direção e sentido o Fx e eu tenho nessa direção e sentido o Fy. Tudo bem? Mateus, como é que nós calculamos o Fx e o Fy? Lembra que nós aprendemos uma regrinha muito tranquila para fazer isso. Para calcular o Fx e o Fy, nós pegamos o vetor F e fazemos uma multiplicação ou pelo seno ou pelo cosseno. E eu pedi para que vocês não decorassem, eu pedi para que vocês observassem. Tá? Repare na imagem, né? Eu vou desenhar aqui de novo, ó. O seu vetor Fx, ele está aqui, ó. Tá? Esse é o Fx, é que ele foi desenhado ali embaixo. Assim como esse camarada aqui, ó, é o seu vetor Fy. Beleza? Quando você olha para essa figura, você percebe que o Fx está encostadinho no ângulo. A gente fala que o vetor Fx está com o ângulo do lado dele. Toda vez que ele tiver com o ângulo, você vai falar cosseno. Em contrapartida, o meu Fy ele está sem o ângulo do lado dele. Quando você pensar em sem o ângulo, você vai falar de seno. Tá? Então, é muito importante saber fazer, né, uma decomposição de uma força, né, endireitar essa força. Você vai perceber que quando você faz esse processo, a sua matemática depois ela fica muito mais tranquila. Tá? Tudo bem, então, até aqui? O que eu queria que você lembrasse, então, de mais importante? Força, interação entre corpos. Força é uma grandeza vetorial, que é o foco da nossa aula hoje. Tá? E lembrar que a força nos movimentos, ela está lá para produzir a mudança da velocidade, a alteração da velocidade. Em outras palavras, ela está ali para produzir aceleração. Tá? Tudo bem, gente? Tranquilo até então? Então, beleza, um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam se cuidando e até a nossa aula ao vivo. Um grande abraço, tchau, tchau, pessoal.